Olá, pessoal! Começar a nossa live, nossa série de lives e hoje a nossa primeira. Se você tá aí, começa a dar um oi pra mim para eu saber que você entrou, que eu não tô sozinha. Muito bem, Juju, Carol, tia Camila, muito bem. Não estou sozinha neste momento. Luana lá no Rio de Janeiro, ó, tem Rio de Janeiro aqui na área também. A Élica, muito bem. Olha, deixa eu falar com vocês. A gente vai estar falando hoje sobre frustrações. Daqui a pouco acho que a Flavinha está entrando aqui, que é a pastora Flávia, lá de São Paulo, esposa do pastor Ricardo Landim. Ela vai estar entrando e a gente vai apresentá-la. Mas eu queria que você pudesse ir escrevendo aí as suas perguntinhas que você tem a respeito desse tema. Ela vai falar o seu testemunho, né? Então acaba que é um pouco específico também sobre essa questão de gravidez, porque ela teve algumas gravidez que não foram bem sucedidas e foi um processo, enfim. Vai escrevendo aí. Olha aí que legal, gente, que bênção. Olha o tanto de gente que já tá entrando aí, vai entrando, vai, manda esse aviãozinho aí. Eu sei que você manda esse aviãozinho para muita gente, para pessoas que você sabe que podem, né, ser ministrado através dessa palavra que nós vamos estar ministrando hoje. A Lude! Olha aí que bênção, lá de Acreúna, direto de Acreúna. Ó, vou colocar a sua pergunta aqui, tá, Luana? Se em algum momento ela pensou em desistir. Vou deixar anotado aqui, se na hora eu esquecer, você me lembra aí de novo, mas eu vou anotar aqui. Mas enquanto ela não chega, eu queria falar um pouquinho para você sobre esse tema. Eu decidi, né, no meu coração, Deus colocou no meu coração essa questão de gravar sobre virar a página em muitas circunstâncias das nossas vidas. E, ó, a pastora Gleice chegou, glória a Deus. Vai dando oi aí. Astrid, daqui a pouco a pastora Flávia chega. Ó, ela já tá aí solicitando, ó, quer ver? Deixa eu... Vamos ver a Flavinha. Já coloquei. Deve estar entrando. Aí, tá conectando. Muito bem! Oiê! Pastora Flávia, Tudo aleluia! bom? Que bom estar aqui com você. O Tá prazer é bom meu todo meu. áudio? Tá Tá bom o ótimo, áudio? pra mim tá Tá? bom. Tá tudo bem aí pra vocês? Tá, tudo bem. Eu coloquei porque eu tô com as crianças em casa e pensa, né? Consigo Se eu não imaginar. colocar o fone, vocês vão ouvir tudo aqui. Eu tive que sair de casa, porque lá eu tenho muita gente, não dá. Eu tava quase pedindo isso, mas o Davi começou a escola, voltou às aulas online ontem. E, ai, meu Deus, Meu só Deus nos Deus. acuda. E assim, ontem nós passamos a tarde inteira, da 1 às 6. Eu falei, eu tô me sentindo no terceiro ano do fundamental de Meu novo. Deus. Mas ó, aula online é melhor do que nada, né? Pelo amor de É, Jesus. Não fala não, que nós estamos aqui, contamos os dias para voltar à aula da escola sim, inteira em BH. isso aí. Por Estamos orando, favor. intercedendo. As mães também intercedem junto. Imagina. Flavinha, mas deixa eu apresentar você, né? Eu duvido que alguém não te conheça, né? Mas deixa eu Ah, apresentar, que é a não, pastora muita gente linda, não conhece. pastora que eu amo muito, pastora Flávia Landim, esposa do pastor Ricardo. Vocês são pastores na videira Casa Verde, não é isso? Isso, Fui na videira pregar aí uma Casa igreja Verde. linda, umas irmãs lindíssimas, um povo abençoado. Eu amei. Tem que Elas, acabar a pandemia para voltar, né, pastora? sim, a E, agenda já fechada com você, por né? favor. E também, além de tudo, vocês são pastores da rede de jovens dos Radicais Livres de todo Isso. São Paulo, não é isso? Isso, é verdade. Então, Ao você quer ano se passado. apresentar um pouquinho? Eu sou a pastora Flávia, para quem não me conhece, tenho 37 anos. Não Eu falei, parece. eu falei pro Ricardo esses dias, eu tenho 36 ou 37. Ele, mulher, você não sabe. Eu falei, eu parei lá nos 35. Eu parei também nos 40. E nós estamos, né, à frente da videira da Casa Verde, também fora a videira da Casa Verde tem uma supervisão, acompanho mais duas igrejas, né, fora a minha igreja, que é a igreja da pastora Gleice e da pastora Eloá, e Elas estão aí, com tem, certeza. e aí, fora isso, temos o desafio, que nós fomos, o ano passado, desafiados a estarmos à frente dos jovens aqui de São Paulo, do estado de São Paulo,
E tem sido um ano aí, desde o ano passado para cá, um ano de muito crescimento e de muitos testemunhos também. Sem dúvida, a igreja é poderosa, vocês têm testemunhos de crescimento sobrenatural. Pastora, as minhas discípulas te amam. Não vê a hora que você volte aqui para ministrar. Todas são fãs de carteirinha. Reflexo do meu Olha, coração. é recíproco, porque eu sou apaixonada. Falei com a pastora Gleice, eu sou apaixonada com todo mundo aí de São Paulo. A começar pelos pastores, né, Mor? Sim, E o pastor Wilson e a pastora Zenilda, que mora assim, ó, dentro do meu coração. eles E, são tudo de lindo. e vocês todos apaixonantes. Cada prédio aí que a gente já foi, cada um dos irmãos, vocês são muito amorosos. Nós vamos voltar a estar Sim. junto, acaba esse negócio logo, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Flavinha, mas hoje você começou, você faz parte das primícias. Isso, eu fiquei tão. Nossa, me Você senti tão viu? privilegiada logo de primeira. Eu falei, meu Deus, com tanta gente aí de peso, logo Não, eu, Jesus. porque o seu testemunho é É a muito graça. poderoso. Eu quero contar um pouquinho para as irmãs, né? O testemunho da pastora Flávia. A gente participava de um evento que a pastora Alessandra faz, que foi inclusive através da pastora Alessandra Sardinha, que eu conheci esse povo todo maravilhoso em São Paulo. E a gente participava de um evento das empreendedoras do reino, né, pastora? Isso. E aí, num desses eventos, eu tive o prazer de escutar uma palavra da pastora e ela contando um pouco do seu testemunho, dessa ministração a respeito de frustração, de como que você lidou com a sua frustração, né, de querer ser mãe e às vezes não vir no tempo que você queria. E a gente recebeu algumas perguntas aqui. E eu acho que seria jóia assim, a gente começar com algumas delas, porque aí a gente vai caminhando. Sim. Mas uma dessas perguntas, ela fala como a gente lida com essa frustração de não conseguir, naquele momento, pelo menos, ser mãe. Olha, Como que você lida? Você fica calada, finge que não é com você, que você nunca quis, coloca uma pedra em cima, ou você fala disso sempre, enfim. Como que foi para você, pastora? olha, para mim foi um processo bem trabalhoso, né? Porque eu, antes de ter o Davi, eu tive um aborto e não, né, não consegui, demorei 5 anos para tê-lo. E quando eu engravidei dele, achei que eu não fosse mais passar por essa situação. Eu engravidei dele normal, falei, ok, tô livre Vai disso. ser sempre assim. E aí quando ele tinha uns 8 meses, eu passei por um segundo aborto aí que foi uma gravidez ectópica e assim, nessa eu enfrentei uma frustração muito grande porque eu não imaginava mais passar por essa situação. E em contrapartida foi uma gravidez de risco, né? Eu corria risco de vida. Então, de certa forma, o diabo também usou aquela situação para me assustar. Então, quando a gente está vivenciando esse processo de um sonho, uma palavra, algo que é legítimo do nosso coração, que Deus já liberou para as nossas vidas e isso não acontece, é muito difícil, porque você fica tentando entender o porquê, onde está a saída, qual que é a Será que fui eu que resposta. errei, né? Foi eu que errei, o que Deus quer fazer, né, com isso. Então, o diabo, né, e a situação faz a gente ficar tendencioso a olhar para nós. O que falta? O que eu fiz? O que falta O fazer? que eu tenho que fazer? E você fica, às vezes, presa a isso. E eu creio, assim, que não adianta... Com Deus, nós temos que ser verdadeiros. Então, não adianta falar, olha, isso não é para mim. Eu já passei por uma fase assim, pensar, não, talvez não é isso, Deus não quer isso para mim agora. Mas enquanto eu não startei, não encarei, olha, eu tenho um problema em confiar nessa área, enquanto eu não pus nome aos bois, enquanto eu não enfrentei de cara, Senhor, eu preciso crescer e confiar no que o Senhor me prometeu, eu não mudei a fase, não sei se está entendendo. Então, se a gente empurra com a barriga, não é de Deus, a hora que for, fala. Mas esse mudar, porque às vezes a gente prega muito sobre isso, né? E às vezes quando a gente fala assim, a pessoa fala, tá bom, mas o que significa esse mudar? Para você foi algo específico, né? Eu até tenho uma palavra sobre isso, depois que você falar, quero comentar essa parte, mas para cada um, eu acho que a pessoa reage de uma forma. Sim. Para você, o que foi esse start? Assim? Foi uma palavra? Foi um retiro? Foi uma ministração? Foi lendo sozinha a palavra? Foi um dia que Deus falou com você?
Como que Olha, aconteceu isso com você? comigo foi a coisa mais doida, foi nessa Ah, perca dessa gravidez ectópica, que, né, eu fui para o hospital e, assim, muito temerosa, porque os médicos falavam, olha, qualquer momento você pode morrer. Se doer o braço, talvez você não chegue viva, então corre. Eles que falavam é isso isso, para mim. Flavinha? Assim, e por eu não estar preparada para aquilo, eu não estava projetando engravidar e nunca imaginava passar por aquilo, eu fiquei com muito medo. E o que aconteceu? Eu internei, fiquei 3 dias no hospital internada e não precisei fazer cirurgia, nada, acabou tendo um aborto normal. Só que quando eu estava no hospital, eu fui confrontada por Deus, por uma enfermeira. Ela falou para mim, olha, Sério? ela falou assim para mim, olha, todas as mulheres que eu internei no hospital aqui de São Paulo de nome, que é só maternidade, ela falou, das 99% mulheres que entram com o quadro que você entrou, 98% operam, tiram a trompa. E você está saindo daqui sem nada. Deus Então está te fica dando um feliz. recado. Ela falou para mim, Deus está te dando um recado. Tá brincando. Naquela hora, eu estava saindo do exame de ultrassom, porque eles estavam querendo já agendar a cirurgia para retirar a trompa, e eu precisava daquele exame para declarar que eu ia ter que estava lá ainda e ia ter que tirar. E eu fiz o exame e não tinha mais nada na minha trompa. E aí, quando eu saí, Deus ministrou no meu coração que, assim, era Ele que ia determinar, que eu precisava ter confiado. A confiança não era, assim, a confiança de que minha gravidez ia para frente, porque eu sabia que era uma gravidez, mas eu não podia ter me deixado abalar da maneira que abalou. Vocês estão entendendo? Então, foi um Claro. chacoalhar de Deus, tipo assim, acorda. Eu que cuido de você. Olha aqui, no meio do caos, você é 1% que eu te sustentei. Então, ali virou uma chave, pastora, na minha vida. Eu passei, Pode falar. eu passei depois disso, depois de um ano, eu passei o mesmo processo. Engravidei de novo, uma gravidez tubária, só que dessa vez eu não sabia que estava grávida e tive uma hemorragia interna. Então, a minha trompa rompeu. Meu Deus do céu. E assim, fui para o hospital de ambulância, fui transferida. O Ricardo estava no encontro de pastores, foi um caos. Só que assim, eu estava naquele hospital, eu estava em paz. Sabe quando você tem uma paz certeira de que Deus está Que cuidando de excede o tudo? entendimento. De exceder. Aí o Ricardo chegou e falou: amor, como que você tá? Porque ele lembrou da última vez que eu fiquei muito mal. Ele falou: como que você tá? Eu falei: Ricardo, amor, eu tenho certeza que Deus, ele tá me guardando nisso tudo. E se ele poupou a minha vida, que eu fiquei 3 dias com hemorragia interna e ninguém sabe explicar como que eu sobrevivi. Se Deus fez isso por mim, o que é Ele um não ia te dar filho? um filho? Que é um filho? Eu saí de lá mais forte ainda. Então, esse processo, igual na questão da gravidez, eu sei que assim, muitas pessoas, mulheres se machucam, faz teste, não dá negativo, põe expectativa. Eu já passei por isso. E eu sei que é muito ruim. Mas quando você entende com o coração e com a mente que Deus, ele é seu pai, e ele não nega você. Talvez ainda não aconteceu, porque talvez ainda não é a hora. Tem coisas que nós não vamos entender, mas cabe a nós confiarmos. Então, é esse não desistir que é a posição, que é a atitude que você falou. Então, a atitude é aqui dentro. Eu preciso confiar e não ter sombra de dúvidas no meu coração que vai acontecer. Olha aí, meu marido entrou para te ver, hein, pastora? Olha, que é isso? Até meu marido tá na live, as comunicações. Ah, tá vendo? Olha, pastora, posso chamar de Flavinha, né? Porque a Pode pastora é falar. muito assim, distante do que você é tão doce e meiga. E eu te amo. Quando eu falo pastora, parece que é tão assim, distante de mim, eu vou te chamar de Flavinha. Pode Mas com todo chamar. respeito e amor, Você tá? sabe que você tem meu amor e minha admiração. Com todo respeito para suas discípulas. Mas, Ela... Flavinha, quando você fala isso, eu fico pensando assim: você passou na segunda vez algo muito mais sério do que na primeira. Sim, de Mas fato você teve. aconteceu. Exatamente. E você teve uma postura completamente diferente, né? Sim. Mas Você eu tive teve. essa postura porque da outra vez eu entendi que eu tinha sido, sabe? Pisei no caqui. Tipo, Não é, respondi errado. não era para me ter abalado desse tanto. Que raiva do diabo, que raiva de mim de não ter Eu enxergado. entendo.
Foi isso. Porque o que eu penso, assim, eu sempre lembro de Ana, né? Principalmente nessa questão de gerar filhos, né? Eu sempre lembro de Ana. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em 1 Samuel 1:9 que ela era assim, ela era muito infeliz. Ela era Sim. angustiada. Por quê? Porque a Bíblia ainda diz aqui claramente, ela sempre chorava, ela comia, ela não comia e só chorava. Ela era alguém que só chora e não come, não pode ser alguém feliz. Não é verdade? E Não. eu imagino que ela só conversava sobre o assunto de filho. Ela só queria ter Sim. filho. Tanto que em alguns momentos a Bíblia registra que ela falou isso para Eucana e ele ainda apelou, né? E ele falou, Sou mas melhor? pelo amor de Deus, eu sou melhor que 10 filhos. Que marido é esse, né? A Pensa bem. autoestima dele, né? Elevada. Nossa, com um marido desse, eu preciso de 10 filhos. O cara se achava. Mas, eu ainda na parte. O que eu acho interessante de Ana, uma vez que Deus falou comigo de forma clara, apesar de eu nunca ter passado essa circunstância específica, né, de filho, de gerar filho, mas quem já não passou por essa questão de uma frustração em qualquer área Sim. que seja? Sim. Então, assim, eu já fui frustrada em centenas de áreas, né, na vida, e acredito que muitas das irmãs que estão nos assistindo, os irmãos, e não só nessa área, né, de filho, mas é uma expectativa. Mas a Ana aqui, o que eu gosto é que, de repente, vira uma chave, como aconteceu com você. Sim. Virou uma chave, né? Eu gosto do versículo que diz, então, Ana se levantou, depois comeram, beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Virou uma chave e ela falou, a partir de agora, algo vai acontecer. Chega. Chega, Virou a exatamente. página. Eu Virou gosto a desse então. página. Exatamente, é o que nós estamos falando aqui. Vira a Tem página dia da que frustração. tem que ter um dia que vira a página. E eu Sim. gosto porque realmente ela virou. E aí a Bíblia diz o seguinte, lá nos 17. Ele fala que liberou a palavra sobre ela, né? Não quero tomar o tempo aqui, mas ele diz que ela comeu e o seu semblante já não era mais triste. Lá em 1 Samuel 1:19. Mas o que que mudou, pastora? Nada. Aqui Ela dentro, né? não tinha encontrado com Eucana, ela não tinha tido relacionamento íntimo com ele, ela não tinha feito nada. Mas algo dentro dela mudou. Que foi o que aconteceu com você, né? Você Sim. estava lá com uma hemorragia interna, com uma segundo aborto, vamos dizer assim, né? Com uma segunda gravidez Eu frustrada. tive que passar pela aquela cirurgia que abre a barriga, fazer, né, tirar a trompa, estancar o sangramento. E engraçado que no fim, quando eu saí, o médico falou pro Ricardo, falou, olha, você era para estar viúvo, ninguém sabe explicar como que ela sobreviveu 3 dias assim. E quando eu saí, né, nesse último dia, o médico falou para mim, se era difícil para você ter um filho com 2 trompas, imagina agora. Que bênção, né? A gente Aí precisa eu, tanto dessas não, palavras de ânimo, né? mas nessa hora, se fosse em outros tempos, igual Ana, ela chorava quando, né, quando Não a, comia, a, reclamava. a outra lá incomodá-la, não comia, ela não queria ser. Se fosse em outro tempo, aquilo iria me abalar. Mas aquele dia, por conta daquela experiência, suscitou minha fé. Quem é ele que pensa que vai falar o que vai determinar a minha vida? Quem diz a minha vida é Deus, Eu né? tô Então, viva. e assim, e foi um processo, né, Jana? Porque assim, depois disso, eu esperei ainda um tempo para poder engravidar da Rebeca e muitos medos vieram, porque eu tive outro aborto depois, sabe? E eu tive que decidir, peraí, eu estou disposta a ir até onde? Para que se cumpra a palavra de Deus. Porque se Deus já me prometeu, se eu tiver que passar por quantos abortos forem passar, eu vou ter que resolver as minhas emoções e enfrentar. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com a pastora Zenilda, que eu falava, pastora, que eu fiz, né, um tratamento para engravidar da Rebeca. E assim, o médico falou, olha, você tem, pela idade, pode ser que assim, você tem só uma trompa, então a chance cai para menos de 70%. E eu fui conversar com a pastora, eu falei, pastora, eu tenho que me preparar, porque se não der certo, né? Ela falou, Flávia, se não der certo, você vai chorar, a gente vai se levantar e você vai tentar de novo. E aquele dia eu falei, é verdade, é isso que eu tenho, enfrentar.
E aí fui, tive a fé, a certeza que Deus ia fazer. E foi tão forte que foi isso. Deus trouxe uma, sabe, uma certeza, uma verdade no Virou meu uma coração. chave. É o que o que eu acho extraordinário foi que você falou aí, é que é exatamente o que aconteceu com Ana. Ela virou uma chave. Eu gosto desse versículo, no versículo 19, você que está aí, ó, depois você medita sobre isso, porque foi o que aconteceu com a pastora Flávia de forma assim, real. Diz que ela Sim. se levantou de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram, chegou na sua casa em Ramá e Eucana, conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Mas interessante é que ela era alguém que só chorava, não comia, era alguém que ficava achando, né, pelo em ovo, como diz os goianos. E eu sou. Porque ela ficava achando tudo ruim do que Penina falava, ela ter filho incomodava, o Eucana não ficar lá passando a mão na cabeça dela incomodava, tudo incomoda alguém que não é resolvido em Deus. Sim. Não é verdade? Eu imagino isso. Às vezes a Sim. pessoa não gosta de visitar uma pessoa que está grávida. E Não são gosta de... extremos, né, pastora? Porque, assim, primeira parte, a pessoa só fala disso. Então, você só fala que você quer engravidar, que você quer ter filho, que você quer isso, isso. Quando vai passando, você vai se frustrando e as coisas não vão acontecendo, você Fica vai na igual pedra. Ana. Ana não queria mais ir lá servir sacrifício nenhum, ela não queria mais ter contato nenhum com quem tivesse filho. Então, tudo isso machucava, porque assim, a gente sempre vai de um ponto para o contraponto, né? Então, uma hora você quer muito, daqui a pouco você fala, não, isso daqui não é para mim. Sei lá, Deus vai saber se Deus tem isso para mim. Aí você Enquanto começa a questionar. e enquanto essas coisas tem no nosso coração, a gente nunca vai conseguir virar a chave. Porque você só consegue virar a chave se você encara. Deus já falou que ele tem isso para mim. Então, não sei porquê, não sei como, mas eu preciso confiar. E acho que uma coisa que faz diferença é você confiar na bondade de Deus, né, Sim, Flávia? Porque quando você passa por uma circunstância de frustração, independente da que seja, mas principalmente essa que nós estamos falando, a tendência que nós temos é de ir para esse lado, como você está falando. Às vezes Deus não tem isso para mim. Ah, não, é não porque quero Deus não passar por quer. isso, né? Não quero passar por Como eu isso de falei. novo. Exatamente, como eu falei de Moisés. Moisés foi uma frustração ministerial, Sim. como eu ministrei na palavra. Ele não queria mais, ele falou para o Senhor, falou, Senhor, é o seguinte, manda quem o Senhor tiver, menos eu. Eu não Menos quero mais eu. mexer com isso. Não, Senhor, agora foi tempo demais, já tem 40 anos que eu tô aqui esperando, deu tudo errado, minha vida virou de cabeça para baixo, e agora o Senhor vai falar para mim que o Senhor quer que eu vou fazer o que eu ia fazer e deu errado? Não vou mais. Às vezes É tem assim gente assim, mesmo. não é? Você fala, depois de repente você recebe uma palavra dessa, ou tá ouvindo o seu testemunho, e a pessoa já colocou uma pedra em cima e falou: não quero mais mexer com ter filho, esquece esse assunto, e aí te ouve falar e reacende algo dentro dela, e Sim. isso é algo de Deus, e a pessoa vai resistir, fala: não, não, não quero, já sofri, e se não der de novo? E se não der de novo, é igual a pastora Zanila falou, tenta de novo. Vai chorar E de e vai se novo. E se no fim levantar. de tudo não der? Eu continuo falando que Deus é bom Ele e vai Deus tentar sabe até o todas as fim. coisas. E isso faz diferença. Por quê? Porque Sim. naquele tempo de Moisés, Deus usou ele de uma maneira poderosa. E você também. Você tem a Rebeca hoje. E o engraçado é o testemunho, porque assim, eu tive uma experiência com Davi, mas eu falo assim, a experiência que eu tive com Deus pela Rebeca foi algo tão assim especial que assim, é como se Deus tivesse falado para mim, eu tô te presenteando porque você confiou. Então, eu do dia que assim, que eu tava lá no processo do tratamento, eu lembro que eu tava tendo o evento dos jovens aqui em São Paulo, o pastor Norte tinha vindo ministrar e tocaram aquela música, eu não sou mais escravo do medo. E Poderosa, aquele gente. louvor, a primeira vez que eu tinha ouvido ele tocar, Deus falou comigo, pede, você é filha. Você ainda não entendeu que você é filha. Mas Pede. fico com medo de pedir, né, Flávia? É... E aí, nesse dia, eu pedi, falei, Senhor, eu quero uma menina agora. Não, então se já é que é para pedir, eu Já quero que é para pedir uma pedir, eu menina. quero caprichar. E em casa tava o Ricardo e o Davi orando por um menino. Eles queriam Samuel, era o Samuel que vinha, era o Samuel. Todos os dias à noite eles oravam.
E o dia que, assim, que eu fiquei sabendo que deu positivo, eu estava grávida, Deus falou comigo, é uma menina e é a Rebeca. Eu estava na conferência de Uau! Goiânia, de Mães de Milhares. Ah, então tinha que ser a Rebeca mesmo. A pastora Márcia ministrou aquela palavra sobre Rebeca. Eu fui pro Poderosa! apelo, achando que era para mim. Falei, Deus, eu sou Rebeca, eu sou essa mãe de milhares, eu não consigo gerar. A hora que eu levantei no apelo, que eu estava recebendo o apelo, Deus falou assim: essa palavra não para em você, essa palavra é para sua filha. Eu tomei um choque. Eu falei, para minha filha, tipo, fiquei assim. E eu tinha um pouco de resistência com o nome de Rebeca, não gostava muito bonito. E aí Deus Claro que falou você lembrou de comigo: todo o significado. essa é a mãe de multidões que eu tô te dando hoje no seu ventre. Eu saí da conferência naquele mesmo dia e peguei o resultado positivo da gravidez. Uau! Então, assim, eu já Aí você já sabia mandou que pro seu marido com o nome. eu falei, você se prepara. Então, assim, eu tive uma experiência muito incrível com Deus. Assim, ninguém pode roubar o que eu vivi com Deus nessa área. Mas por quê? Eu precisei confiar e passar pelo processo. A gente às vezes quer medir o amor de Deus no meio do processo, né? Ai, Deus não está me amando porque as coisas estão acontecendo. Não se mede o amor de Deus no meio do processo, é no fim, né? A Bíblia Ele fala que sempre. Não sem virou, não acabou fé ainda. sem Não fé é acabou. impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar o coração do Pai, acredita, confia nessa bondade que vai te perseguir, vai te encontrar. E na hora certa as coisas vão acontecer. Você vai ter um testemunho muito poderoso para curar outras pessoas. É isso que eu penso que às vezes nós não entendemos essa questão do testemunho, né? Sim. Porque até hoje, Ana está sendo testemunho para É. nós, né? Assim, do que aconteceu na vida dela, que foi escrito, e não foi escrito à toa. Foi escrito justamente para mudar a chave, virar a chave em muitos de nós. Porque eu gosto muito daqui, eu sempre ministro isso aqui para as mulheres, depois eu vou falar disso aqui na parte dos casamentos, mas eu gosto disso aqui porque ela mudou tanto a chave, que foi como você falou, a primeiro aborto que você teve um pequeno problema perto do segundo, que você quase morreu, Sim. você ficou desesperada. No segundo, que você estava praticamente morta, segundo os Eu médicos, estava em você paz. estava em paz. E é igual a Ana. Você vai pensar que ela chorava, não comia, reclamava, era uma mulher amarga. O que nós temos a tendência de nos tornar quando nós aceitamos esse tipo de frustração Sim. na nossa vida e não queremos virar a chave. E depois a gente vai falar exatamente essa questão de virar a chave. Uhum. Mas Ana, ela virou a chave de uma forma tão poderosa que ela acordou de madrugada. E não sei se você sabe, mas a distância entre Siló e Ramá são de 25 quilômetros. Sim. E E ela andou foi. 25 Ela foi quilômetros e tudo isso, chegou lá. depois ainda foi. Ainda foi cumprir os deveres. Não, e ela chegou lá Tava motivada. animada. Ah, não, gente, eu tenho que parar agora que a pastora Denise Oliveira, a minha Dedê, está na minha live. Ah, não, gente. A pastora Alessandra também passou e deu oi pra gente. A gente tem que falar Ai, que dessas linda. pessoas. Mas pensa comigo, Flavinha. 25 quilômetros e a mulher chegou empolgada. É. E ainda foi ter relacionamento íntimo com o marido. E a Bíblia diz que Deus se lembrou dela. Tá Isso bem, por fala de favor. quê? Fala de alguém que virou a chave completamente. É o seguinte: Deus já falou que vai fazer, ele vai fazer. Se não for agora, é depois, mas eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz com o marido que Deus me deu. Eu vou ser feliz com esse tempo. Eu vou ser feliz enquanto eu não tenho. Com ele ou sem. Por quê? Porque Deus é bom. Eu amo o Senhor me ama. E isso não vai mudar pelo fato de eu ficar grávida agora ou não. E essa é uma verdade que, assim, quando eu estava lá no hospital, nessa segunda vez que eu tive essa gravidez tubária, assim, meu coração se incendiou de uma gratidão, porque, assim, Deus me fez lembrar de tantas mulheres que não conseguiram gerar e eu tinha um filho. Eu tive a experiência de ter um filho. E eu comecei a agradecer, Senhor, eu já tive essa experiência. Então, eu quero te agradecer, né? Não pelo que eu estou passando aqui, olha, mas eu tive o privilégio. E assim, se o Senhor tem para mim ter mais filhos, eu vou confiar. E esse privilégio vai ser exalado na minha vida. E eu acho que se torna mais difícil, né, Flavinha, para quem não tem. Porque Para quem não quando tem. o aborto, eu também tive um aborto, mas foi na minha terceira gravidez. Então, assim, quando você não tem filhos, a mentira do diabo na nossa mente, de que você não é, de que você não pode, de que você não tem,
aquilo que você precisa, vamos dizer assim, para gerar, se torne muito mais gritante. Sim. Por quê? Porque a gente ainda tem filhos e você se agarra nisso, entre aspas. Mas não pode ser isso que é a nossa confiança. O fato de eu ter tido um ou dois, ou você um. Não. A nossa confiança é a bondade de Deus. E Deus é bom. Eu brinquei, né? Nós fizemos uma live com a pastora Gleice e a gente brincou, né? Mas é verdade, Deus é bom e ponto. E ponto. Tem que ser, não pode ser uma vírgula, não pode ser uma reticência, não pode ter um mas. Tem um Ele porém. é bom. Ele é E eu bom. acho que isso é uma chave para essas irmãs que estão nos ouvindo. Eu acredito que a maioria são irmãs, se tiver os irmãos aí também, sejam muito bem-vindos. Mas é uma chave, porque eu acredito que se você aceitar, e eu queria que você falasse um pouco da sua experiência nisso, mas eu acho que uma das chaves é você calar a voz do inimigo. Sim. Porque a partir do momento que você começa a aceitar uma voz e começa a analisar a voz, você sempre vai concordar com ela. Por quê? Sim. Porque geralmente as nossas circunstâncias, elas são muito parecidas com aquilo que o diabo diz. As nossas circunstâncias, geralmente, elas vão ser favoráveis à voz do diabo. Mas por isso que o Senhor é além das circunstâncias. Sim. O Senhor não depende de circunstâncias. E é por isso que ele é um Deus que gosta de fazer uma mulher de 90 anos engravidar. Não é verdade? Deus das coisas loucas. Das coisas loucas. Por quê? Porque ele diz ele quer dizer o tempo todo que ele é independente das circunstâncias. Mas a pessoa, eu acredito, pelo menos para mim, em todo o tempo que eu vivi algumas circunstâncias de frustração, foi essa questão de você virar a chave, de posicionar. Falar, eu não vou ouvir a partir de agora essa voz maligna na minha mente. E começar a declarar a palavra. Sim. Começar a declarar a palavra em cima daquilo que você sabe, que você já ouviu de Deus. Você pega aquelas promessas todas que Deus fez para você, começa a declarar tudo aquilo, começa a falar da parte de Deus. Ó, minha discípula linda, Sabrina, também tem uma história linda disso, fez uma live ontem. Mas fala disso, de você começar a declarar uma palavra da parte de Deus. Sim. Eu lembro de circunstâncias de pegar a Bíblia e começar a falar até que aquilo entrasse dentro do meu coração. Por quê? Porque é a palavra que traz libertação. Libertação de quê? Do medo. Libertação das mentiras. Libertação dessa voz. Então, assim, eu acredito que uma das maneiras de acontecer esse virar de chave não tem como não ser através da palavra. Sim. É uma palavra. E, assim, uma das outras coisas que eu acredito tem a ver com esse relacionar, né, pastora? Porque, às vezes, as pessoas se isolam, né? Sim. Não falam do assunto, não querem falar. Aí todo mundo tem que ficar pisando em ovos para ficar perto da pessoa. E aí ela se torna cada vez mais arredia e, às vezes, mais calada e não aceita oração. Mais aí frustrada, vai uma pessoa na sua igreja e faz um apelo. Fala, então, quem gostaria de engravidar, vem à frente para receber a oração. A pessoa não vai mais, porque ela não vai passar essa vergonha. Uhum. Ela vai lá na frente, vai que ela não engravida de novo. E ela vai aceitando essas mentiras. Ela precisa dar um basta. Você quer engravidar? Sim, eu quero engravidar. Eu vou engravidar. Agora, quando? Não sei. Deus é Deus. Ele é Deus da minha vida. Ele é bom. Se é agora ou depois, não me interessa. Eu já sou feliz. Ponto. E eu sei que Deus me ama. E você fala, sim, eu quero engravidar. Pode orar por mim. Deus vai me dar. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Porque eu acredito que na sua segunda vez, quando você abortou, muita gente chegava para você e falava, né? E agora, Flávia, vai tentar de novo? Mas e se acontecer dessa vez você morrer? Conta um pouquinho pra gente. E é assim mesmo, né? Para conseguir virar essa chave dentro da gente, assim, no meu caso, foi eu ter essa experiência com Deus, de perceber, peraí, Deus tem isso para mim. Então, eu vou precisar não mais abraçar o que o diabo fala, o que as circunstâncias falam. Antes de eu ter o Davi, eu tive um aborto e, assim, doeu muito, porque eu descobri que o neném estava morto com 3 meses de gestação. No primeiro ultrassom, para saber lá, morfológico que grava, nós descobrimos que o neném estava morto. Então, foi um choque para mim. E, assim, esse processo, até 5 anos, até eu
ter o Davi nos meus braços, eu vivi muito esse ponto. Uma hora eu queria, outra hora eu falava, não, agora é hora de eu focar no ministério, vou focar no profissional, vou focar em outras Foram coisas. 5 anos. Foram 5 anos até eu ter o Davi. Um E depois processo. mais 5 para ter a Rebeca. Meu Deus, é um processo. Então, e aí, o que acontece? Quando eu comecei a entender que aqueles sentimentos nunca iam me tirar, sabe? Nunca iam me levar onde Deus queria que eu fosse, conduzisse, eu precisei dar um basta. Eu precisei encarar de frente. Peraí, ó, eu tenho um problema em confiar aqui, sim. Peraí, ó, eu preciso de ajuda, ora comigo, que eu não Eu sei preciso de como. uma irmã. Eu não sei como confiar nessa área. Olha, eu tenho sim vontade de ser mãe, mas às vezes o meu orgulho, o medo de sofrer de novo, de me machucar, de pôr expectativa e ser frustrado, eu não estou mais conseguindo. Então, o processo, quando eu estava para engravidar da Rebeca, eu lembro de um dia na reunião discipulado com as pastoras, lá na equipe da pastora Zanilda, eu abri e pedi oração para elas chorando. Olha, a minha força me trouxe até aqui em crer. É uma luta constante, porque o diabo sempre... Então, você posiciona em confiar nisso, vai vir outra circunstância para fazer você desistir. E eu lembro que, assim, a cada ida no médico, o médico falava, Flávia, tá mais difícil. Olha, de 90 foi para 60, para 70. Cada hora era uma coisa. E eu falava, Deus, eu tô me posicionando e cada hora tem vindo um gigante. E eu lembro que naquele dia eu falei, irmãs, eu preciso que vocês orem por mim, porque hoje eu decido apoiar minha fé no que Deus falou. Então, você pedir essa ajuda no seu discipulado, em pessoas que amam você. Eu já tenho discípulas que passaram por esse processo. Tem uma delas que é a Leia, que ela ficou um tempo que ela falava, não, acho que Deus não quer isso para mim. Eu lembro de um dia... não, porque eu já perdi, já passei, Deus não quer isso para mim agora. Eu lembro de a gente estar no shopping. Eu falei, peraí, ó, você não está entendendo que você está fugindo por medo de sofrer. Sei que é difícil, mas precisa encarar. E hoje ela tem, a neném dela já tem 1 ano. Então, assim, é um processo. Você precisa não aceitar. Então, quanto você abraçar o que a circunstância diz, você não vai confiar no que Deus te prometeu. Enquanto você esperar coisas externas para te trazer certeza de que vai acontecer, isso não é fé. A fé é a certeza daquilo que a gente espera. Espera não tem a ver com o que a gente vê, tem a ver com o que a gente vê com olhos não olhos naturais, olhos espirituais, com o que você confia no seu coração. Eu não sei, né? Eu sinto de falar, tem muitas irmãs aqui que estão aí no processo, não importa se passou 10 anos, quantos anos que você está esperando. Deus é Deus, Ele pode te dar, Ele quer te dar. Eu sei que o diabo tenta nos condenar falando que falta coisa, que talvez você fez algo de errado para merecer isso, ou que Deus está te castigando. Isso é mentira. Eu quero declarar que hoje você possa ser livre dessa condenação e dessa mentira. Para que você abrace essa verdade de Deus para você. No final você vai orar. Você pode esperar, não se preocupa não, que no final você parar uns 3 minutos só para você liberar o manto. As mulheres vão sair tudo grávida da live. Amém. Eu não sei se eu respondi sua mensagem, sua pergunta. Muito além dela. Mas uma das coisas que você falou, que eu percebo, é que nós somos muito das pessoas que estão ao nosso redor. Sim. E eu acho que nessa fase, tudo na nossa vida, mas principalmente para romper uma frustração, para ir além de uma frustração, nós precisamos definir as pessoas que nós vamos andar. Sim. Porque, querendo ou não, como você falou, né? Eu tive essa experiência de uma médica, eu falo possessa, falou algo horrível para mim, e você também. Sim. Então, assim, além dessas pessoas, às vezes, sem noção, né? Eu vou colocar sem noção, que falam coisas horríveis a nosso respeito, tem pessoas, às vezes, que são como o irmão de Davi, né? Que é irmão, que tá ali, mas que é usado para falar da ferida, para pôr o dedo, para pôr o dedo. Né? Que, como ele falou, o que você está fazendo aqui cuidando dessas poucas ovelhas? Vai para lá, não é seu lugar. E eu lembro de um testemunho de uma irmã que estava esses dias aqui em casa, que ela falando que ela tinha esse processo, né? Esse sonho, esse desejo, e orava, e fez inseminação, e não deu certo.
E aí ela falou que chegou para uma irmã, crente, que ela respeitava muito, que era, não sei se era discipuladora, eu não lembro exatamente o que era, e falou para ela, falou assim, já pensou que pode ser que Deus mesmo não queira te dar? É E você está isso. insistindo em algo que Deus não tem para você? Mas olha, você ouvir isso de um ímpio, tudo É, bem, mas você ouvir isso de uma pastora, ou de uma discipuladora, ou de alguém que você considera muito, é isso tem um difícil. peso muito grande. Sim, Não é verdade? Então, assim, tem. eu acredito que nós precisamos nos cercar, independente da frustração, mas principalmente nesse tempo, nos cercar de pessoas que vão falar da parte de Deus. Porque para falar coisa ruim, você não precisa de ter irmão, não. É. Você basta E, ligar a TV. e ligar o radar, né? Ligar o radar aí. Tudo que vem contra a fé e essa confiança, você precisa rejeitar. Então, o diabo não vai usar pessoas de fora, porque sabe que as pessoas de fora não vai te afetar. Agora vai usar alguém que você admire, que você tenha consideração para falar para você desiste. Mas Deus não. Você acha que Deus ele daria algo, ele colocaria em nós o dom de ser mãe para a gente não viver? Eu não creio que Deus, não, ele tem isso para umas e para outras não. E eu não falo aqui, simplesmente porque eu me tornei mãe. Era esse pensamento que me fez perseverar até o fim, porque eu acreditava que Deus não nos fez para, não, Amém. eu tenho uma vida diferente. Então, Deus não tem para mim ser mãe. Então, eu creio que você definir o que você vai acreditar vai te ajudar a você a deletar o que vem contrário, que pessoas falem. Mas a tendência de todo mundo, que quando você não tem isso claro na sua mente, é você, pode, se eu te falar 10 características boas, 10 qualidades suas, um defeito, você É o vai focar no defeito que defeito. fica. É o Você vai defeito que focar no fica. defeito, gente, mas ela disse tudo bem, mas ela disse que o meu ângulo, que a minha olheira, que nananã. É, Aí você vai ficar pensando só naquilo. Então, às vezes, a nossa tendência é você esquecer tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você recebeu de palavra, tudo aquilo que está na palavra de Deus para nós e focar simplesmente numa voz que veio do inferno para te tirar do centro do propósito de Deus para sua vida. E às sim. vezes isso vem com peso, às vezes assim, dessa questão maligna, né, Flavinha? Assim, dessa questão do pecado. Será que não É, tem pecado? Será que é porque você não rejeitou isso antes? Ou será que é porque você, quando você não conhecia o Senhor, você cometeu um aborto e Deus está te punindo a respeito disso? Quantas pessoas, às vezes, sim. são usadas pelo diabo para dizer isso? E aí a pessoa aceita isso. E ela fala: nossa, deve ser verdade, deve ser porque eu vivi uma vida promíscua, deve ser que eu tive uma Uhum. vida que não agradou a Deus e agora Deus está me punindo. Eu quero dizer que, eu sei que você concorda comigo, isso Sim. é do diabo, maligno, mentiroso. Mentira. Deus não é assim. Deus não é assim. O Senhor Ele nos não ama. olha o nosso passado para Ele não determinar olha o nosso nossa passado para vida. fazer no nosso futuro, em absoluto. Porque senão, mesmo, pensa, eu não estaria aqui, Nem eu. você não estaria aqui. Então, na realidade, ele é muito além do nosso passado. Ele é Deus é poderoso, ele é gracioso. gracioso, ele é maravilhoso. E ele vai fazer muito além de nós. Mas o diabo tem usado essas coisas para trazer esse abatimento. Sim. Porque às vezes acontece de uma tragédia, e é uma tragédia, um aborto, ou você não conseguir, e você aceita isso. E às vezes tem pessoas que não conheciam o Senhor e que praticaram isso. É horrível, sim, mas o Senhor, a Bíblia diz que o sangue Perdoa. de Jesus é maior do que todo o nosso pecado. E ele substituiu tudo isso na cruz. Ele pegou o nosso pecado, nos deu o favor e a Apagou, né? graça. Pagou. Então ele pagou Apagou o seu também. e apagou o seu passado. Exatamente. Só que as pessoas aceitam isso. E às vezes elas ficam impedidas. Qual que é o problema de você aceitar isso? O problema de você aceitar é que você não tem fé para orar. Ninguém Você não debaixo de tem, condenação confia. você não tem fé para Ninguém. declarar. Você não tem fé para falar: Senhor, o Senhor vai fazer. O Senhor quer fazer. O Senhor é bom. O Senhor me ama. O Senhor vai dar. Eu fico sempre pensando: mas será que Ele quer mesmo? Será que eu não fiz alguma coisa? Será que eu não deveria fazer? Porque também tem isso, né? Não, Deus está esperando uma resposta. Eu fazer algo, né?
Fica naquela coisa, porque me perguntaram aqui, não, mas isso na graça, tudo eu não tenho que fazer nada? Ou Deus está esperando uma resposta minha? E eu tenho que fazer alguma coisa para Deus poder fazer? Responde, Flavinha. Você só tem que confiar. A Bíblia fala que o nosso trabalho entra no descanso. Descanso tem a ver com certeza e confiança. Ninguém atribulado, angustiado, consegue descansar, não é verdade? A É gente só verdade. consegue descansar quando a gente está debaixo do verdadeiro amor. Então, essa certeza, o nosso esforço é manter o nosso coração incendiado de amor, de certeza que nós somos amadas, de que Deus tem pensamentos bons para nós, de que as coisas vão acontecer, não importa o que as circunstâncias dizem. Então, o nosso trabalho, a atitude que cabe a gente é confiar. Então, não tem como. Você não pode. Você vai desfrutar de coisas que você não confia? Não vai. Então, se você confiar, e essa confiança tem a ver com você se esforçar para, dentro de você, colocar Deus é bom. Então, E ele vai cuidar. no dia a dia, quando vem os desafios, os testes, as circunstâncias, eu não sou refém do sentimento, eu sou refém do amor de Deus. Deus me Amém. ama, ainda que eu não entenda o que eu estou passando aqui, eu creio que em algo Deus vai me surpreender. Eu vou encontrar o favor dele no meio desse caos. Ele está trabalhando a meu favor e isso vai ser revertido. Então, isso, esse combustível que faz a gente conseguir avançar. Permanecer. Porque eu fico pensando que às vezes, né, eu vi aqui a Jaciara também, minha discípula linda lá de Sete Lagoas, mas ela também perdeu um bebê. E ela perdeu um bebê, acho que se eu não me engano, ela tinha 30 ou 40 dias, depois ela deve falar aí. Mas, e era a Rebeca, acho que é a Rebeca. E ela perdeu um bebê e com um problema, ela já nasceu com um problema congênito, depois ela veio a falecer. Mas quando ela teve o próximo filho, depois ela teve a Nicole, qual é a sensação que vem? Você vai perder de Que novo. vai acontecer de novo. Porque aí na hora que você tem que passar aquele limite dos 30 dias, você fala, gente, será que não vai acontecer tudo de novo? Sim. Eu vou ter filho, ou eu vou orar por isso para ter um problema de novo. Ela colocou aí, 28 dias de vida. Você pensa, eu não quero ter então. Eu já estava brincando, falando desse tema na mesa. E aí a Débora falou assim, é o que o mundo diz, né? As pessoas dizem, minha filha, é que é melhor você não esperar nada. Não ter expectativa, porque aí você não se frustra. Aí eu falei, mas quem não tem expectativa, quem não sonha, morreu. Porque você tem que ter expectativa. Eu ainda coloquei lá de 2 Coríntios, né? Em todas ele é o sim e o amém. Sim, eu amo essa palavra. Há um Deus que é o sim e o amém, sim. Mas eu não posso ter expectativa. Não passou para mim. Às vezes, quem está nos ouvindo está pensando na frustração em relação a um casamento. E aí está pensando assim, não, eu tô velha demais, já não está na hora de eu casar mais. Já passou para mim. Não, eu já tô com mais de 50, não posso casar. Por que não pode casar? Se Deus tem isso para você. Se Deus sonhou um casamento para você, não importa a idade. Se Deus sonhou uma Ele que faz. Sonhou filhos, você vai ter, independente do que os médicos digam. Mas o diabo e o mundo sempre vêm ao nosso redor para dizer, deixa de sonhar, deixa de ter expectativa, é melhor você desistir. Quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Para de acreditar que Deus é o Deus do impossível. Sim. Para de acreditar que Deus é o Deus que pode fazer além de você. Que ele escolhe os que não são, que ele faz muito além das suas expectativas, que ele é um Deus poderoso, que ele é um Deus maravilhoso. E isso tudo é o que o diabo quer fazer. Porque enquanto você tem sonhos, você está viva. Sim. Não é verdade? Você está empolgada, você está crendo. A partir do momento que você perdeu os sonhos, você se torna alguém amargurado. Você se torna alguém triste. Alguém que é levado, né? Alguém que é levado pela circunstância. Que não tem graça para orar, não é verdade? Sim. Porque você vai orar por algo que na sua cabeça já passou? Não. Eu quero falar hoje nessa live, você vai orar especificamente para todas as mulheres que querem engravidar. Você vai colocar sua mão no ventre, Flavinha vai orar e você vai dar testemunho que você ficou grávida depois da live. Amém. Mas eu acredito que não é só a respeito disso. Não são só frustrações na gestação.
Mas Sim. toda e qualquer frustração, nós Isso é para a precisamos vida, né? É para a nos vida. renovar em Deus. Eu lembro que eu também falei disso no Virando a Página de Davi, quando ele perdeu o seu bebê, o primeiro bebê com a Batseba. Ele se renovou no Senhor. Ele orou, ele jejuou e depois ele se renovou no Senhor. Não tem como nós continuarmos algo que Deus tem para nós sem se renovar no Senhor. Porque essa palavra que eu e você estamos ministrando aqui é uma bênção. Mas se você não colocar isso na palavra de Deus para a sua vida, não vai ter efeito. Não. Porque o que tem efeito é a palavra aplicada na nossa vida. Não é Sim. verdade? Quando você simplesmente pega essa palavra, põe na sua vida, no seu coração e decide algo. Fala, eu vou ver Deus fazer na minha vida. Eu já vi Deus fazer na vida de Ana, eu já vi Deus fazer na vida de Esther, já vi Deus fazer na vida de Maria, de Moisés, de Davi, vai fazer na minha também. Isso é algo poderoso. Porque às vezes nós deixamos o diabo mentir. Já passou o tempo demais para você. Eu lembro que quando eu fui me casar com a Zemar, que eu vim do mundo, e você também, né? Nós ouvimos o mesmo testemunho, né? A gente compartilha do mesmo testemunho. Mas é uma frustração, às vezes, que pessoas têm. Que viraram e falaram, olha, ele é muito pro seu caminhão, muito espiritual para você, tá, querida? Quem você é? Pensa que é, tá chegando agora. Exatamente, você tá chegando agora, quer levar o pastorzinho. Quer levar o pastorzinho. Não pode fazer isso. É uma frustração. Às vezes a pessoa pensa, gente, eu sou tão pecadora assim, será que eu não posso ter um homem de Deus? Será que eu não posso ter um homem que Deus tem para mim? Não, não pode, porque o seu passado te condena demais. E acabou com você mesmo. Mas quantas mulheres de Deus na Bíblia que a gente vê que foram parar, inclusive na genealogia, como Batseba? É graça, a favor. Desse, que não foi nem o nome da coitada, mas ela tá lá. Chama favor de Deus. Favor. Então, É onde superabundou o pecado, superabundou a graça. A graça. Que as frustrações que o diabo tem lançado, né, nesse tempo, para a vida de cada um desses irmãos, todos que estão aí nos assistindo, que seja no ministério, às vezes está passando uma circunstância agora, né, e que estava indo tudo tão bem, e de repente fechou a empresa, ou né, não pode abrir o prédio da igreja, ou aconteceu um rompimento de um relacionamento, ou financeiramente, enfim, são tantas as armas que o diabo tem contra nós, né, e usa contra nós para gerar frustração, mas eu quero dizer, independente dela, eu quero dizer nessa palavra, depois eu quero que você mesmo deixe uma palavra, o Senhor é bom, e Ele quer renovar em nós essa alegria de servi-lo, essa alegria de estar com Ele, essa alegria de confiar de que Ele é Deus poderoso para fazer o sobrenatural. Eu creio que isso honra a Deus. Sim. Quanto mais sobrenatural você crê, mais eu acho que Ele fica, com toda reverência, empolgado para agir. Sim! Então fala um pouquinho disso, Flavinha. Hoje, quando eu estava de manhã orando pela live, veio no meu coração Hebreus 10, versículo 35. Fala, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada. Então, aleluia. Não abra mão da confiança, não abra mão de crer no que Deus te prometeu, seja um casamento restaurado, seja filhos, não abra mão. Amém. Porque aqui a palavra fala que a sua confiança vai ser, não é de qualquer jeito vai ser recompensada, é ricamente, é carregada de testemunho, de graça, aleluia. De favor. Quando as pessoas olharem, vão saber que não tinha como não ser, foi Deus que fez, não tinha como ser o homem, não tinha como ser nada, é Deus que escolheu você para exalar o perfume dele aí nessa terra, e continua falando assim, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Então, persevere em fazer a vontade dele. Qual que é a vontade dele? Que você confie que ele é bom, que ele te ama, e que ele já liberou o favor sobre você. É a mesma palavra que a pastora Janaína falou. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus. Não é uma promessa, é tantas quantas forem. É bom demais, né? É bom demais. Nele está o sim, e é por ele o amém. Mas é por intermédio de você, para glorificar
a vida de Deus na sua vida. Então, é quando você confia, que não pode demorar o que for, mas Deus estabeleceu um testemunho para você tocar e viver, você vai ter essa certeza que te carrega cada uma dessas promessas você conquistar. Amém? E eu vou terminar com essa parte aí com Hebreus também. Hebreus 11:11, que fala: pela fé, Sara, mulher de Abraão, que é essa que gerou com 90, pôde ter um filho, apesar da sua idade avançada, pois teve por digno de fé aquele que lhe havia prometido. Nós precisamos ter por digno de fé aquele que nos prometeu. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Não me interessa as circunstâncias, não me interessa se tem demorado, não interessa se parece que não vai acontecer. Eu quero dizer para você, meu amado que está nos ouvindo, você precisa se alegrar nesse processo. Vai acontecer aquilo que Deus já prometeu, não se preocupe. Mas você precisa se alegrar nesse processo. Você precisa desfrutar do que Deus te deu hoje. Se Deus te deu um marido, desfrute dele, ainda que não vieram os filhos ainda. Se Deus te deu um emprego, mas não te deu a promoção que ele te prometeu, desfruta do emprego. Se Deus te deu, às vezes, o começo de algo, desfruta desse início. Porque o que ele prometeu, ele vai cumprir. Nós só precisamos ter por digno de fé aquele. Ele é digno. Eu não sou, a Flavinha não é, mas ele é digno. E vale a pena confiar nele. Nunca existiu uma pessoa que se frustrou em confiar no Senhor. Porque ele sempre cumpriu todas as suas promessas. Nós nos frustramos com homens, mas com Deus é impossível se frustrar, porque ele vai além das nossas expectativas. Então eu queria, Flavinha, agora que você orasse por essas irmãs que estão aqui. Você que está aí nos ouvindo, essas irmãs abençoadas. Se você não quer gerar mais no momento, tipo eu, eu estou feliz com a fábrica de 3. Eu não vou pôr a mão no ventre. Mas vai que, né? Eu quero chamar você aí que está conosco. Coloca a mão aí, a Carol, minha discípula linda. Carol, é hoje. É hoje que a Isabela nasce no ventre, né? Aleluia. Vai nascer no espírito para vir para dentro do seu ventre. Porque eu creio no poder da oração. Amém. E você vai então orar. E você que está aí, minha amada, coloque a mão no seu ventre. E a Flávia vai orar. E eu creio no poder de Deus, que vai ser liberado através dessa oração. Amém? Ora por nós, Flávia. Amém. Senhor, eu quero apresentar cada uma das minhas irmãs que estão aqui diante do Senhor. Pai, quero declarar que nessa tarde teu Espírito as visite. Pai, que toda condenação, que todo, Senhor, sofisma, que todo julgo, que toda mentira que o diabo tem tentado cegá-las para que não desfrutem da promessa. Pai, eu quero declarar que tudo isso hoje é desfeito, é anulado, é aniquilado. E eu declaro, Espírito Santo, toque em cada vez. Amém. Traz certeza dos céus. Pai, nós chamamos de existência, Senhor, ventres férteis. Amém. Pai, gestações que vão até o fim. Nós declaramos, Senhor, chamamos de existência lá da eternidade, essa nova safra de profetas que nascerão do ventre das minhas irmãs, que escreverão uma história, que serão, Senhor, alimentados por essa fé, que cada uma dessas mães vai contar, vai testemunhar. Pai, eu declaro, libero favor, libero certeza, convicção. Senhor, abre o entendimento, abre os olhos espirituais para que elas enxerguem o Senhor no fim de cada processo. Amém. Deus, nós, em nome de Jesus, nós abençoamos. Declaramos o fogo do Espírito tocando em cada ventre nessa tarde. E, Senhor, liberando a madre. E o Senhor, assim como Ana, se lembrando de cada uma delas, em cada promessa. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo milagre. Te louvamos por cada gestação que está sendo liberada hoje. Te louvamos, Senhor, por cada testemunho que glorificará o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Aleluia! São muitas grávidas. Amém. Aleluia! Isso, em nome de Jesus. Tem que ser igual Ana, né? A hora que o marido chegar, você já está esperando. Olha aí, ó, o meu já tá aqui, ó, para dar oi. Tá bom, pastor, chegou. Ó, vamos fazer aqui para tirar foto. Vai lá, Fabinho, ó. Põe aqui assim, ó. Tira a foto.
Flavinha, quero te agradecer por esse tempo. Te Foi muito amo. precioso. Obrigada. Amo muito você. Também Sei que te você é amo. uma profeta ungida, abençoada. E eu vou te dar os Amém. testemunhos aqui de Minas. Tá Amém. bom? E Deus vai fazer aí no ventre. Eu vi muitos bebês saindo lá da eternidade, Amém. vindo pro ventre. Amém. Amém? Obrigada. Amém. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.